Inscreva-se no canal. Grandiosa, Senhor, e que através da face dele, Senhor, o Senhor possa brilhar, meu Pai, porque Tu és a única estrela que brilha aqui, Senhor. Tu és o grande, Senhor, Tu és o grande eu sou, e a Tua glória vai ser manifesta nessa noite. Eu posso sentir a Tua presença, Jesus, eu posso sentir a Tua graça, meu Pai. Senhor, aviva a Tua obra, Senhor, no meio dos anos, como disse o profeta Abacuque, ó Pai, em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço, ó Pai, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Estão me ouvindo? Glória. Tá frio, mas eu não sei não se o microfone está funcionando. Está funcionando? Ah, glória a Deus. Eu cumprimento meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Oh, glória. Eu pedi para repetir 3 vezes porque hoje eu estou feliz. Eu não só estou feliz, como também hoje eu estive romântico também. Deu para perceber, né? Minha esposa aqui, na oração já deu para perceber, né? Hoje eu levei ela para almoçar fora. Glória a Deus, né? Hoje eu peguei ela, o casal também, minha cunhada, levei para almoçar fora. Não foi no restaurante assim mais chique do mundo, mas só o nome já é tão difícil de falar o nome. O nome a gente já pode perceber que é um restaurante bom. Ele é bom e prato também. Bom prato, glória a Deus. Fiz a varoa feliz hoje. Para completar, nem paguei também, usei o carro do meu cunhado. Para você ver, no vale a gente consegue também ser feliz. Pagaram para nós. Levei ela, está feliz da vida. A simplicidade foi falado aqui, na simplicidade que nós temos que se alegrar, né? Deus falou comigo já. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações essa noite. Amém? Quem trouxe Bíblia? Salmo 126. Deus falou comigo nesses salmos e eu gosto muito dele. É um salmo a qual fala com todos aqueles que têm fé no seu poder, todos aqueles que têm fé na sua misericórdia. Está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes da água do sul. Em algumas traduções, a corrente do Negueb. Glórias a Deus, meus irmãos. Pode se sentar. Deixe as vossas Bíblias abertas para acompanhar a palavra, a exposição da palavra do Senhor. Como eu tinha dito, esse salmo é um salmo poderoso. Não somente em minha vida, mas eu creio que muitos aqui já leram. E eu creio que muitos também já se identificou também com o contexto desse salmo. Esse salmos é um salmos escrito e relata o momento em que um povo está sendo que estava exilado, estava preso, pôde ter a sua libertação. Deus autorizou a sua libertação, a sair dessa prisão. E no momento que eles saem da prisão, ele se alegra. E esse salmo é escrito dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Estavam alegres. O momento que ele estava vivendo aqui é um momento de soltura, de misericórdia. Deus, mais uma vez na vida da tua criatura, derramou
o seu amor e a sua misericórdia, ainda que não mereciam, ainda que nós não merecemos o amor todos os dias da nossa vida. Você pode olhar para o seu irmão, isso é a explicação. O momento da existência dele, de estar aqui, já é um ato de amor do Senhor. O Senhor derramou o amor sobre nossas vidas, assim como na vida desses prisioneiros que agora estão libertos. Por volta no cativeiro babilônico, e agora se alegrando, mas o que me chama a atenção é que existia um povo que observou essa soltura, observou essa liberdade, um povo que observou a prisão desses mesmos. Talvez outra geração, porque passou 70 anos, mas essa soltura, essa libertação chamou a atenção de quem até não conhecia Deus. Os gentios, os pagãos, eles mesmos proferem a palavra. Estava perguntando entre eles, não é uma pergunta porque não tem ponto de interrogação. Por isso que eu ainda acho mais poderoso. É algo que eles observavam e diziam entre eles: grandes coisas fez o Senhor a esses. E nisso, o povo liberto, o povo de Deus, respondeu, porque viu a ação, o efeito do poder de Deus, acerca da sua vida, impactando quem não conhecia Deus. E responde eles: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O motivo da alegria dele expressar a alegria dele no início do Salmo, é a libertação que Deus deu para ele, sem ele mesmo merecer. Tanto que ele estava como os que sonham. Está como os que sonham aquele que não está acreditando no que está acontecendo, no que está ocorrendo. Porque um sonho ele não é real, ele não é palpável e concreto. O sonho só é um sonho. O sonho não é algo que aconteceu, mas é o que vai talvez acontecer. Por isso que eles diziam: estávamos como os que sonham. Nem acreditávamos que era possível o Senhor fazer isso nas nossas vidas. Nós estávamos presos por quê? Porque gerou a consequência dos nossos atos. Os nossos atos fez com que nós venhamos a estar aprisionados. Nem acreditávamos, mas estávamos como que sonham. Por isso que o motivo de nós estarmos alegres. E essa alegria impactou quem não conhecia o Senhor. Ao eles dizer: grandes coisas fez o Senhor é esse. O que eu quero já aqui já liberar, algo que acontece na nossa vida, muitas vezes vai servir de impacto para quem não conhece o Senhor. Existe algo de ruim às vezes aos nossos olhos que está ocorrendo, perdendo pessoas, perdendo coisas, perdendo bens, mas isso pode servir de impacto para quem não conhece a Deus. A sua resistência vai servir de impacto para muitos se impressionar e dizer: grandes coisas fez o Senhor a esse Deus dessa pessoa é um Deus poderoso, porque outra hora ele estava indo aprisionado chorando, e agora ele está sendo solto, nem merecia. Grandes coisas fez o Senhor. A tua vida pode ser um impacto para muitos que estão precisando. Os homens vão ler essa carta e vão se impressionar. Por quê? Porque a sua resistência ao meio vale vai trazer libertação e vai trazer também a aproximação de Deus para quem está precisando. Grandes coisas fez o Senhor. Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui pode dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. Você sabe do que eu estou falando. Talvez você não conheça a história do irmão do lado, mas grandes coisas fez o Senhor a ele. Desde o início da criação até os dias atuais que nós estamos vivendo, o Senhor tem agido de bondade com a vida da sua criação. Desde o princípio, desde quando Deus ele cria todas as coisas e cria o homem, ele derrama o seu amor e a sua misericórdia. Existem 7 dispensações. Até os dias atuais que nós estamos vivendo na 6ª dispensação. E todas elas, se nós formos enxergar, nós observamos que nós temos motivos
para prosseguir. Deus nos dá motivos para seguir, para nos alegrar. E até um tema que eu quero colocar nessa mensagem: motivos para prosseguir. Primeiro, o período da consciência, da inocência. Esse é o primeiro período. E nós sabemos que esse período é o período da criação do homem. E ele tem o seu início na criação e o seu fim na queda do homem, que está registrado em Gênesis capítulo de número 3. E esse período da queda é o período da consciência, onde o homem passa a conhecer o bem e o mal. E logo após vem o período do governo humano, que abrange o período da queda, que vai até o dilúvio, no Gênesis capítulo de número 7. E nós entendemos que o próximo é o período patriarcal, que abrange o período do dilúvio, em Gênesis capítulo de número 8, versículo 20, onde Noé, ele entrega os sacrifícios ao Senhor, e chega em cheiro agradável aos seus narizes, às suas narinas. E ele abrange, ele vai ali do governo humano, ele vai até o período a qual Deus chama Abraão, e estabelece aliança com Abraão. E nós vemos que todo esse período até aqui, Deus ele agiu com a sua misericórdia, com a sua bondade, porque o homem ainda estava em existência. E o período de Abraão, ele tem o seu início na aliança, período patriarcal. E ele vai até o período da lei, aonde Deus ele entrega as tábuas da lei na mão de Moisés. No capítulo de número 20 de Êxodo, em especial ao 19, aonde o homem ele diz assim: o povo, assim como o Senhor falou, nós faremos. Isso estabelece aliança, e essa aliança ela tem uma extensão até o Calvário, entrando no período a qual nós estamos vivendo, período da graça, glória. Nós estamos vivendo esse período, e esse período da graça, ele tem o seu início. O início, quando o Senhor, nosso Jesus, ele morre, e ele ressuscita, e ele vai até o período em que a igreja será arrebatada. Nós estamos vivendo esse período. Estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Aonde está o povo que acredita no arrebatamento da igreja aqui? Nós estamos nessa iminência, e eu creio também. Nós sabemos que esse é o 6º período. Existe ainda um reino milenar. Nós estamos falando do reino futurístico. Mas podemos absorver algo bom aqui também. Porque o Senhor será um período que Jesus ele reinará por 1000 anos nessa terra. E para a glória de Deus, a tua igreja que será arrebatada, a tua igreja lavada e remida, estará com Ele nesse período em que Ele governará e cumprindo toda a sua justiça. Toda a igreja que será arrebatada estará com Ele. É um período também, uma promessa de Deus para todos aqueles que crerem. E todo esse período nós podemos ver que o Senhor, Ele agiu com bondade na vida de quem nem merecia. Você pode olhar para o seu irmão e ver, ele não merecia. Ele não merecia essa graça. E é no período da criação, Deus ele cria o jardim do Éden, coloca ali no meio a árvore da vida, coloca também ali a árvore do conhecimento do mal, cria todas as coisas, cria em toda a sua perfeição, cria o homem em sua santidade perfeita, coloca no jardim, da sua costela cria a mulher também, dá a ele como sua adjuntora, a sua esposa, e nisso ele dá uma ordem ao homem, e a mulher: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente a morte será a eternidade. E nisso, diante de todas as coisas, diante de todos os frutos para comer, ele desobedece. O homem desobedece e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso gera uma consequência. A consequência tal, uma expulsão do jardim. Mas eu posso aqui absorver algo bom nesse local, nesse momento a qual Deus age com seu juízo na vida do homem. Ele expulsa do jardim. Mas o seu juízo nunca foi por ódio. Sempre foi por amor, para o homem se aproximar mais de Deus. E ali ele coloca uma promessa na vida
do homem, uma redenção. Ele dá a chance ao homem a continuar a sua vida. E dá o recado para a serpente, que enfim é Satanás. Por causa disso, rastejará sobre o seu ventre na terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher e a tua semente. E a tua semente essa ferirá a tua cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Já é Deus aqui estabelecendo o seu amor, já colocando a redenção. Haverá uma redenção. Nós não morreremos eternamente. Existirá um que tirará o pecado do mundo e nos colocará uma vida eterna. Olha o amor de Deus aqui. Já é um motivo para prosseguirmos. Você tem motivo para prosseguir. Eu tenho motivo para prosseguir, ainda que nós não merecemos. E nós vemos ali que Deus, Ele deixa o homem sobreviver, aonde a realidade, aos olhos do Senhor, o homem poderia até ser exterminado, sem existência na terra. E Deus, Ele dá a chance, e essa chance se deu quando Adão, ele conhece a Eva, e a Eva, ela tem Caim, e ela agradece dizendo: alcancei do Senhor um homem, que é Caim, pôde gerar. Olha a bondade do Senhor aí novamente, dando motivo a ela. Ela e Adão poderia dizer agora: nós temos motivo para prosseguir. O Senhor nos deu chances para sobreviver, para viver. E logo após nós conhecemos que ela tem Abel. Abel assassinado por Caim. Após a morte de Caim, ela tem Sete. E ali a geração vai crescendo e crescendo cada vez mais. E nós podemos observar que o amor do Senhor está estabelecido para dizer: não quero seguir. Fiquei tanto tempo dentro de uma prisão, muitos morreram e surgiram outras gerações. E ele tinha história. E nós vemos que diante de todas as histórias de prisão, Deus sempre agiu com misericórdia. Nós podemos ver já no início, no final do capítulo de número 50 de Gênesis, que é o último capítulo, nós vemos que nasce um novo faraó, que surge. José, ele morre. E ali nós podemos observar que Deus, ele tinha um plano para o seu povo, um plano de libertação. Plano esse a qual ele usa a Moisés. O decreto ali de Faraó, quando o povo edificava Ramsés e Pitom, e edificava os armazéns de Faraó, trabalhava com trabalho duro, fabricando tijolos, juntando palha. O Faraó olhou, observou, aquele Faraó que não conhecia a história de José. Ele não conhecia o que José vivenciou, não conhecia os efeitos que o José causou. Ele não conhecia que José era um homem de Deus, um homem que tinha interpretações de sonho. Ele não conhecia. Ele viu o povo crescer, ele viu o povo multiplicar, e ele teve um plano de destruir através das crianças. Ele viu o povo crescer, multiplicar. A verdade, ele não queria a hostilidade, ele não queria perder o trono, Faraó. E nisso, ele tenta eliminar as crianças. O decreto era que matasse todos os homens. Mas mesmo assim o povo multiplicava. E pense num povo que multiplica, mesmo em meio à prova, é o cristão, é o crente. Pode estar o armazém vazio, mas filho não falta. E ali o povo multiplicava. E nós entendemos que Deus dá a chance nas mãos de Joquebede, uma mulher, mãe de Arão, mãe de Miriam e de Moisés. E ela esteve aflita, porque o decreto era que matasse as crianças. E ela teve um filho, gerou um menino, e escondeu por 3 meses. E ao esconder por 3 meses, não pôde mais esconder, a Bíblia vai dizer. E nisso, ela precisou usar das suas estratégias. Mas como? Ela conseguiu. Uma mulher que vivia observando seu marido trabalhar, chegar talvez cheio de marcas no seu corpo. Uma mulher que vivia só em casa, porque naquela época a mulher não poderia trabalhar. E debaixo de um decreto que as crianças iam morrer. Então ela estava segurando seu filho, já sabendo, meu filho pode morrer. Mas Deus deu estratégia para ela. Mesmo ela não sabendo o que fazer, ela pega um cesto de juncos, betuma ele com barro e coloca
à beira do rio Nilo. Esse é o plano de Deus. Eu já quero entregar algo aqui também. Talvez você entrou aqui dizendo: eu não sei fazer muita coisa, eu não sei nem para que eu fui chamado, eu acho que eu não tenho desenvoltura, eu não tenho talento, eu acho que eu não sei fazer nada na obra do Senhor, eu não sirvo para nada, porque até hoje eu estou sentado, até hoje eu não consegui surgir efeito, nunca consegui ganhar uma alma para o Senhor. Mas o Senhor, Ele te deu estratégia para poder libertar, o Senhor te deu estratégia para poder ganhar alma sim, porque Joquebede, como que ela conseguiu colocar aquele menino na beira do rio? Ela não tinha nenhuma canoa para poder fugir, não tinha escapatória, não tinha os cavalos bonitos como os de Faraó, ela não tinha como correr, porque se ela corresse, ela seria pega, ela não conseguiria sobreviver. Mas Deus deu estratégia para ela pôde fazer algo, você pode fazer algo também. Deus te deu estratégia. Talvez você já teve um lar de paz, um lar ágape na sua casa, e teve esperança de que algo poderia mudar, e até hoje não mudou. Mas o erro não está em quem foi lá, talvez o erro está em você. É Deus te falando: eu já te dei estratégia para libertar a tua casa. Você precisa enxergar, não subestime aquilo que eu te dei. Você tem estratégia, usa o que você tem e as suas ferramentas. Assim que Joquebede fez, ela usou o que ela tinha, e isso surgiu efeito, porque o menino cresceu. Mas tem uma coisa também: o que o Senhor deu para nós, nós temos que alimentar. Não podemos ficar estacionados, porque Joquebede, ela colocou o menino. A serva de Faraó pegou, entregou para a filha de Faraó. Mas quem alimentou foi a mãe. O que Deus te der, talvez você pode dizer: eu sei muita pouca coisa da Bíblia eu sei muito pouca base teológica. Mas por que você não pega isso e alimenta? Deus está falando: alimenta aquilo que eu te entreguei. Pode ter certeza que o intuito é almas para o reino. Pode ter certeza que Deus vai te usar, assim como Joquebede também. E ali o povo, ele vai caminhando, e sempre Deus esteve junto com o seu povo, sempre deu motivos para caminhar. Nós sabemos que ali, depois de sair do Egito, eu já vou acelerar o passo, o povo sai do Egito, fica 40 anos no deserto, e Deus cuida. Deus alimenta com maná, alimenta com carne, com as codornas. E Moisés, depois de libertar o povo, nós sabemos que ele saiu de cena. Entra Josué. Josué, ele não só teve o trabalho de ganhar, conquistar a terra prometida, a qual o Senhor prometeu, mas também de organizar as tribos, de separar as tribos e distribuir as terras para a tribo. É Deus cuidando, usando também o seu servo para cuidar do povo. Josué, ele morre. E nós sabemos que o povo não fica desamparado. Deus nunca desamparou a nós, é nós que desamparamos ao Senhor. E Deus usa juízes diversos para poder julgar o povo, para poder cuidar do povo e guiar o povo e ensinar. E nós sabemos que desde Otiniel, o primeiro juiz, até o último juiz, Samuel, Deus cuidou. O povo pede um rei, é levantado Saul, é Deus cuidando. Sabemos que Saul morreu de um reinado mal sucedido. Sabemos que é levantado Davi. Davi, ele destrói todos os guerreiros contrários ao reino dele e aquilo que poderia ser contra a vontade de Deus. Davi, ele elimina todos. E nós sabemos que ele reinou 40 anos. 7 anos ele reina em Hebrom. E nós sabemos que ele também reinou em Jerusalém. 33 anos. Após a morte de Davi, é levantado Roboão. E Deus sempre cuidando, e o povo não foi dizimado. Ainda que o juízo do Senhor sempre esteve sobre a terra, o amor dele sempre foi maior. Roboão, após uma decisão mal sucedida, levantando impostos, nós sabemos que as tribos foi dividida. Benjamim e Judá foi para o reino do sul, e as outras 10 tribos, o reino do norte. Samaria, houve uma destruição, ou seja, aliás, uma separação, mas Deus nunca deixou de nos dar motivo para seguir. Deus nunca deixou o povo desamparado. E nós sabemos que a Síria invade
a tribo do norte, invade Samaria e leva. Mas a Bíblia vai dizer que Deus poupou Benjamim e Judá. Deus, ele sempre esteve com o seu povo, sempre dando motivo para seguir. Eu já abro um parente aqui dizendo: qual é o motivo para você abandonar o Senhor? Qual é o motivo para você desistir desse Deus maravilhoso que te deu, inclusive hoje, sustento para chegar até aqui? E nós sabemos que após a divisão, Deus ainda continuou com o povo. Aonde nós chegamos? Em Salmos 26, 126. Por causa da idolatria, por causa da desobediência, Judá, Israel foi levado em cativo. Judá foi levado para o cativeiro babilônico. E aqui é onde ele se encontra, 70 anos, e um Salmo 137 que corrobora, vai dizer: próximo ao rio da Babilônia, se assentamos e choramos, e penduramos a nossa harpa nos salgueiros. Mas aqui, quando nós vemos o contexto até aqui, nós imaginamos que é um povo triste, não quer adorar o Senhor. Por quê? Porque depois do cativeiro, eles entristeceram, abaixaram sua cabeça, mas não. Quando nós vamos adiante, nós vemos aqui: como eu vou se esquecer de Sião, o local onde eu adorava? O que não dá é para adorar em terra estranha. Adorar o Senhor em meio à prova dá sim. Se nós olharmos o contexto do Salmo 137, nós vamos ver eles dizendo assim: como adoraremos ao Senhor em terra estranha? O que dá para adorar o Senhor é na mesma intensidade que nós adorávamos antes. Nós abandonamos o Senhor e não dá para adorar em terra estranha. E nós sabemos que dá para adorar o Senhor em meio à prova sim, em meio às perdas sim, em meio às dificuldades sim, em meio às traições dá para adorar o Senhor sim. Por quê? Porque lá num lugar de prazer, no jardim do Éden, Adão ele pecou, mas no deserto da Judeia, em Mateus capítulo 4, Jesus ele vence o deserto. Não é o cenário que vai mudar a nossa vida, a nossa história, nós e as nossas atitudes é que muda o cenário, porque Adão pecou no Éden e Jesus venceu no deserto. O cenário não vai mudar a nossa intensidade de adoração, e nem pode. Você perdeu alguma coisa? Continue adorando. Está passando por dificuldade, continue adorando. Eu quero te dizer, Jesus ele está vendo tudo. Jesus ele está observando toda a tempestade da tua vida. E eu falo isso não por mim, mas pela palavra. João capítulo de número 6. Marco capítulo de número 6 também. E Mateus capítulo de número 14 vai contar a mesma história. Após Jesus alimentar uma multidão, ele sai, dá ordem aos seus discípulos para atravessar o mar. Vai até o outro lado, essa é a ordem. Quem deu a ordem a você foi o Senhor. Atravessa. A Bíblia vai dizer que no meio a tempestade veio. Os discípulos estavam dentro do barco. E a tempestade açoitava o barco onde eles entravam. E já eles se fadigando, a Bíblia vai dizer que vendo Jesus se aproximou. Pode ter certeza. A tribulação que você está passando, Jesus ele não só está observando, ele não só vai ficar olhando. A palavra nos dá base, que ele vai olhar e ele vai se aproximar. Ele vai entrar dentro do barco onde essa tempestade está te ocasionando medo. Quem sabe, aqui os discípulos disseram um para o outro: Pedro, rema aqui comigo, faz alguma coisa, nós vamos morrer. Mas o que mais eles temiam é o que menos eles esperavam. Jesus ele está vindo por cima do mar. Talvez a tempestade que está te açoitando, está te ocasionando medo. Mas Jesus ele está vindo por cima do mar e ele está vendo tudo o que está ocorrendo. E Pedro ele olha e acha que é um fantasma. Pedro ele observa e diz: é um fantasma. E Jesus ele disse assim:
sou eu, não temas, tenha-te bom ânimo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? No meio da sua tempestade, pode ter certeza que Ele vai até te ensinar a passar por cima, porque Pedro diz, se for tu, manda eu ir até aí. Aí o que Jesus fez? Então vem, você quer aprender a andar por cima da tempestade? Vem, pode ter certeza, se a tempestade não te matou até hoje, não vai te matar não, rapaz, não vai te matar, varoa. Deus, Ele vai te ensinar a andar por cima da tempestade, e vai te alegrar, e vai fazer muitos dizer, grandes coisas fez o Senhor a esses daí. Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos criar motivos para não seguir o Senhor. Eu vou falar. O problema é que nós colocamos motivos em mão. Eu já conversei com muitas pessoas desviadas, muitas pessoas que se afastaram. Os motivos sempre parecem o mesmo. É por causa disso, por causa daquilo. Nunca diz, é por causa de mim. O erro está em mim. Quem tentou arrumar um motivo? Lógico que eu já tentei. Para poder desistir? Com certeza, não foi poucos não. Mas olha Elias. 2 Reis, capítulo de número 18 ou 19. No 18, ele desafia os profetas de Baal, 450. E depois os profetas de Azera, todos juntos. Ele desafia, qual o Deus que mandar fogo sobre o altar? Esse será o Deus de Israel. Os profetas de Azera, os profetas de Baal, se cortavam, clamando ao Deus de Baal e nada respondia. Elias tinha até uma casquinha. Quem sabe ele não esteja dormindo, clame mais alto. E depois deles tentar, tentativa frustrada, olha o que Elias diz: ó Senhor, mostra que há deuses sobre Israel. E Deus, ele responde com fogo. Não seria um bom motivo para Elias continuar a caminhada forte? Mas não. Por causa disso, uma palavra veio sobre a vida de Elias. E às vezes uma palavra pode matar o profeta, mas hoje eu vim aqui, debaixo da autoridade de Deus, trazer para você ânimo, porque é uma palavra sobre a tua vida, de ânimo. Elias não. Elias vai para debaixo de um pé de zimbro, por quê? Porque um mensageiro de Jezabel levou para ele a mensagem: assim como você fez com meus profetas, você matou tudo, assim vai ocorrer com você. Elias vai com medo para debaixo de um pé de zimbro. Sabe o que ele pede para Deus? Não pede força. Ele tenta arrumar uma desculpa, pedindo uma morte para Deus. A desculpa é: me mata, Senhor, porque os profetas morreram tudo. Daqui a pouco ele vai para a caverna, dizendo: só restou eu. Ó, desculpa. Aí aonde Deus, ele desce com a sua palavra e diz: ainda existe 7.000 que não se dobraram. Pode ficar tranquilo, Elias, levanta, come, bebe e vai. Nós tentamos arrumar desculpa para poder não servir ao Senhor, dizendo isso, dizendo aquilo, mas Deus, ele está dizendo: o meu amor estabeleceu sobre a tua vida, é para você seguir, varoa, é para você seguir, rapaz. Você era para estar nem aqui, era para estar debaixo de uma sepultura, sendo somente restos mortais. Eu dei oportunidade para você chegar até aqui, para desistir agora. Não dá para desistir. Eu não vou ser hipócrita. Tem vezes que dá vontade de parar. Mas quando eu leio a palavra, ela vai me libertando. Ela vai me dando estratégia e motivos para prosseguir. Vai me dando motivos para prosseguir. 2 Reis, capítulo de número 4, no versículo de número 8, vai iniciar uma história. A história de Eliseu, o sucessor de Elias, esse que pediu para o Senhor mandar fogo sobre o altar e queimou o altar e lambeu até a água que estava do lado do altar. O sucessor dele, estava caminhando sentido a Sunem. E uma mulher sunamita observou e viu Deus sobre a vida dele. Sempre via Deus sobre a vida dele e ele caminhava. Ela disse para o marido: vamos fazer uma casa em cima da minha casa aqui, vamos colocar ele. Eu vi Deus sobre a vida desse homem aí. Deus é na vida dele. Daqui a pouco, Geazi chega em Eliseu. E Eliseu diz assim: vê o que ela está precisando. Mas ela não precisava de nada, ela tinha riquezas, ela tinha até para poder dar. Aí Geazi disse assim: ela não está precisando de nada. Aí Eliseu: mas ela deve estar precisando de alguma coisa. Você sabe, Geazi? Ela não tem filhos, ela é velha. Vou lançar uma palavra sobre a vida dela. A cabo de 1 ano, você vai segurar o seu filho no seu braço.
Ela achou que estava mentindo. Não minta para sua serva. A cabo de 1 ano. Foi certo. Dito e feito, há 1 ano, ela segurou o seu filho. E estava com o seu filho crescia. O seu filho foi crescendo. E junto com seu pai, ele foi para o campo, para poder colher, para poder ceifar. E ali ele sente uma forte dor de cabeça, o menino. Ele grita, a Bíblia vai dizer que ele disse ai. E o seu pai, não sabendo o que fazer, leva para sua mãe. Ele fica nos braços, no colo da sua mãe, o menino, até aos meio-dia. E ali ele morre nos braços da sua mãe. Ela tinha motivo para poder parar, viu? Ela teve motivos, mas ela não fez isso não. Ela não saiu contando para todo mundo não, viu? Ela entrou no quarto do profeta, pôs na cama, porque ali ela tinha colocado uma cama, um candeeiro e uma cadeira. E ela sabia quem era de Deus. Ela viu Deus na vida dele. E ela sabia quem ela ia recorrer. Ela fechou a porta, o marido disse a ela: ei, o que está acontecendo? Ela vai, tudo bem. A prova está comendo solto, mas está tudo bem. Eu vou caminhar. Aonde ela foi? Pegou o jumento, pegou seu servo, foi atrás de quem? De quem tinha recurso, de quem poderia resolver o problema. Foi atrás do profeta Eliseu, foi no Monte Carmelo. De longe o profeta olhou e viu, falou assim: ei, Geazi, a mulher lá, é a sulamita, vai nela lá e vê o que está acontecendo. Olha o que o Geazi falou: ei, mulher, o que está ocorrendo? Como vai você, os seus filhos? Está tudo bem, está morto, está lá no quarto, mas ela diz: está tudo bem. Sabe por quê? Porque quem é seguido, quem é movido pelo Espírito Santo de Deus, ele não treme, ele não teme mal algum, ele sabe quem recorrer, ele não vai entregar os pontos e nem baixar sua cabeça, pode até passar tristeza, mas ele sabe quem ele vai recorrer. O mundo pode estar até virado de ponta cabeça, mas ele sabe, ele olha para o alto, que é do alto que virá o teu socorro. E ela chega no profeta e diz assim: o meu filho precisa de ajuda. Ele morreu. Sabe o que Eliseu disse? Ei, Geazi, vai lá, leva o meu cajado e toca sobre o rosto dele. Toca no rosto dele. Ela não queria, ela nem dali saiu. Ela sabia quem recorrer. Nós sabemos quem recorrer. Nós sabemos aonde recorrer e por que recorreremos. Mas Geazi, ele vai lá, toca, volta com a notícia, diz: ei, Eliseu, nada ocorreu, o menino nem respirou, nem está respirando. Aí o profeta: deixa que eu vou lá. É isso que ela queria. Ela foi procurar quem tinha recursos, quem tinha vida com Deus. Olha, nós estamos numa geração que pede ajuda para tanta pessoa, para quem não pode, vai pedindo e acaba quebrando a cara. Essa mulher, ela pediu ajuda para a pessoa certa. Olha o método que tentaram fazer: colocar o cajado sobre o rosto dela, sobre o rosto dele, mas não deu certo, porque nós não precisamos de métodos para alcançar o milagre do Senhor, porque o Senhor é o próprio milagre. Nós sabemos que quando o dia da tribulação chegar, nós abrimos nossa porta do nosso quarto, fechamos, procuramos Ele em secreto, porque é ali que Ele vai revelar para nós o caminho verdadeiro. E isso ocorreu porque o profeta foi na casa dela, entrou no quarto, deitou sobre ele, ministrou vida, mas não era o profeta, era o próprio Deus. Nós sabemos quem recorreremos. Para de recorrer com o vizinho, para de recorrer com o parente. Talvez Deus, ele vai usar mesmo um parente para falar com você, mas fala com ele primeiro. Deus, usa alguém para falar comigo ou fala comigo. Mas enquanto ele não fazer, vai adorando ele. Nós temos motivo para continuar adorando a esse Deus. Essa mulher tinha motivo para parar, mas ela fechou a porta do quarto e saiu. Não contou para ninguém, nem para o marido ela contou. É isso que nós temos que fazer: recorrer na pessoa certa de Cristo. Olha, nós sabemos que desde a criação, eu falei aqui, Deus, ele sempre agiu com misericórdia e com bondade sobre a nossa vida. Agora olhe no capítulo, no verso número 4. Traza-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes do Negueb. Alguém aqui já foi preso? Ninguém foi preso, né? Mas conhece alguém que já foi preso? Conversa com ele. Tá certo que a resposta vai ser uma resposta óbvia. A pergunta também, não precisava. Mas pergunte para ele: qual foi o melhor momento da tua vida? O momento da prisão ou o momento da soltura? Com certeza ele vai dizer da soltura.
Sabia que tem uns que diz da prisão também? Tem pessoas que nem da cadeia quer sair porque não tem família. Mas não é esse ponto que eu quero trabalhar. Pergunte para um ex-presidiário qual foi o melhor momento. Por que o melhor momento foi o da soltura? Sabe por quê? Porque o momento da prisão é uma vergonha. O momento da prisão, nós somos algemados, colocados atrás de um chiqueirinho, de um camburão, levado para a delegacia, ali nós apanhamos, depois levados para um corró, somos julgados e ficamos ali anos dentro de um local, de uma cela fria, insalubre, dividindo o alimento com ratos, às vezes até doentes pegamos um resfriado, às vezes uma tuberculose, e muitos já morreram do nosso lado. Quantas pessoas pode conversar que será esse tipo de conversa? Não, é vergonha. O momento de prisão não é um momento bom. O momento de prisão é um momento de vergonha. Mas e o momento da soltura? O momento da soltura é um momento de alegria. É um momento onde a gente consegue encontrar dignidade e refletir sobre aquilo que a gente fez lá atrás. E pensar, eu não vou fazer mais isso porque fez mal para mim aquilo que passou atrás. E o momento de soltura é o momento a qual aquele ex-presidiário vai olhar para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus pais e valorizar cada dia mais. É isso que o povo aqui, depois do cativeiro, está dizendo: tragam-nos outra vez do cativeiro, como as correntes da água do sul. Sabe o que ele está dizendo aqui? Faz-nos prosperar, mas não por nós. Faça em nossa vida ser uma bênção. Não quero mais ser abençoado. Por quê? Porque eu tentei com as minhas mãos. E quem tem que abençoar é o Senhor, Pai. Mas agora faça como as torrentes do Negueb. Nós conhecemos as torrentes do Negueb. Ela fica lá em Israel. Como que as torrentes do Negueb? As torrentes do Negueb se localiza no sul de Israel. É um local muito baixo, árido, seco. É um local onde não produz vida, onde não tem vida. Aos olhos carnais você olha e diz: eu nunca quero morar aqui, nunca construir minha casa, eu só quero aqui passear, olhar, estudar sobre isso, talvez escrever, tirar foto e já ir embora, porque é um local de escassez. O povo, eu imagino que ele estava saindo do cativeiro e ali ele estava cansado, preocupado. Sabe qual é a preocupação do ex-presidiário também? A preocupação é: como que eu vou criar os meus filhos se ele tiver filho? Porque agora eu tenho um nome sujo, muitas empresas aí não aceitam, os antecedentes criminais, quando puxar, não vai me aceitar. O que eu vou fazer? Eu não quero voltar à vida que eu estava antes, alguns, mas agora eu preciso de saber um meio, um recurso para mim continuar minha história. É isso que o povo de Israel estava dizendo: faça-nos, Senhor meu Deus, traga outra vez do cativeiro, nos leva como as torrentes do Negueb. O que? Restaure a nossa vida, nos dê recursos, nos dê um motivo para poder seguir, Senhor meu Deus. E Ele deu. Porque as torrentes do Negueb, depois das chuvas serúdias, ou seja, chuvas prolongadas e fora de época, nas partes mais altas é transbordada. E tudo que transborda é derramado. E lá em Israel é assim, até hoje, é fato natural. Esse povo que está dizendo isso, viu isso. Já ouviu e viu, porque até hoje acontece. Tem pessoas que foi e falou para mim, eu vi acontecer. A água passou no deserto, na nossa frente. E eles, eu imagino aqui, eu vou imaginar, conjecturar. Eles caminhando, saindo da prisão, preocupado com o ex-presidiário, dizendo um para os outros: como que nós vamos fazer agora? Como que vamos prosseguir a nossa vida? Como que vamos dar continuidade na história da nossa vida, na geração? Como? Nós estamos até voltando para Sião, nas nossas terras natal. Nós estamos voltando para a adoração ao Senhor. Mas como que nós vamos fazer para obter recursos? Como que nós vamos fazer para voltar à intensidade da adoração? Eu imagino ele no Israel, ali no sul da Palestina, nas terras áridas. Por quê? Porque as torrentes do Negueb, ela desce sobre as montanhas e viram torrentes e água ali molham aquele local árido e seco. E assim como nas chuvas, quando a água ela evapora e traz vida, e ali se torna um jardim mais belo de Israel, um dos jardins com muitas flores, a qual muitos tiram foto e são flores inéditas, que muitas pessoas nunca viram. E é só ali, no sul da Palestina, que ocorre o efeito natural. E eles observam isso, eu imagino. Eu imagino eles agora sim, sentados, descansando, e dizendo um para os outros: como que vamos seguir? E de repente, uma água descendo das montanhas. E de repente um já levanta e olha.
e diz: olha aquilo ali, a esperança. O que é aquilo ali? Aquilo ali é a água no meio do deserto. Isso aí só Deus pode fazer. Restaurar a vida de quem está seco, de quem está sem o Espírito do Senhor. E eles dizem assim: Senhor, restaura a minha sorte como aquelas torrentes. O que ele está dizendo? Dá para mim, Senhor, meu Deus, que eu preciso, não. O que ele está dizendo é como aquelas torrentes. Me ajuda a fazer o que aquelas torrentes fazem, por onde eu passar. Me ajude a arrastar vidas para o Senhor. Me ajude, Senhor, meu Deus, a ganhar almas. Me ajude, Senhor, meu Deus, a lançar uma palavra poderosa. Me ajude a voltar a adorar o Senhor da maneira como nós adorávamos, Senhor, outra vez em Sião. E nessa hora é onde o Senhor estabelece para ele mais um motivo para seguir. Mostra para ele um efeito a qual eles talvez nunca tinham visto de perto e adquirido para eles naquele momento. E nós sabemos que, se nós formos analisar a Bíblia até os dias antes de Cristo, o povo estava separado de Deus. Até antes de Cristo, o povo estava procurando reconciliação com Deus. Era feito antigamente o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, uma purificação dos pecados, mas não era o suficiente, que era algo limitado. Todo ano tinha que fazer. O povo estava separado, mas houve uma promessa lá no Éden, no início da ministração, que a semente da mulher, essa feriria a cabeça de Satanás. Satanás até pegaria no calcanhar, feriria o calcanhar de Jesus. Mas foi assim. Jesus, ele saiu, esvaziou da tua glória para nos trazer uma intimidade, para nos trazer a reconciliação a qual nós não tínhamos com o Senhor. E ele veio da tua glória. A missão dele, tomar o meu e o seu lugar. A missão de Jesus foi essa. Esse é o maior motivo que nós temos para seguir. Esse é o maior motivo que eu tenho para seguir dia após dia. O dia das fraquezas, o dia das angústias, o dia da dificuldade, o dia que eu olho para mim, para o espelho e digo: será que eu consigo continuar ainda em meio a essa dificuldade? Jesus, ele nos dá motivo a isso. Ele tomou sobre si toda a sua enfermidade, a sua iniquidade, as minhas dores, as suas dores, ele tomou sobre si. E isso é registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 44. Ele entrou em agonia no Getsêmani. A Bíblia vai dizer que ele suou grandes gotas de sangue. O que foi isso? O peso do meu e do seu pecado fez com que ele fosse esmagado e o sangue do seu suor fosse extraído. Isso mostrando o seu e o meu pecado, todos eles foram sobre ele e ele suportou todos os meus e os seus pecados. Esse é o maior motivo que nós temos para seguir, para prosseguir esse caminho maravilhoso. Deus te deu motivo. Eu quero dizer aqui hoje, quero perguntar: você tem motivos para continuar seguindo? Não precisa responder, porque Jesus, ele já está falando: eu te dei motivos para seguir. Motivo para seguir em meio à escassez, em meio ao cenário destruído, em meio às perdas, em meio até o velório, em meio às perdas dos seus entes queridos, dos nossos entes queridos. É necessário, é possível adorar até no meio do luto. É possível adorar até no meio de todas as perdas, em meio às lágrimas. É possível. Deus hoje está trazendo às nossas vidas aqui uma injeção de ânimo. Prossiga. Eu te dei o maior motivo, me entreguei a ti na cruz. Havia um escrito de dívida, uma dívida que era contrário a nós, segundo a sua ordenância, que foi tirado do nosso meio e cravado na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por alto preço. Eu entendo isso, porque Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, 6, versículo de número 20, foste comprado por alto preço. Esse preço não foi preço de ouro, não foi preço de prata, não foi preço de diamante, não foi preço de nenhuma espécie hoje na terra, mas foi o preço precioso do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, o sangue dele foi o motivo da nossa compra. Nós temos um dono, o nosso dono é ele nos comprou.
E Ele nos dá o maior motivo para prosseguir. Hoje eu vou sair daqui muito mais cheio. Por quê? Porque nós somos carta lida, escrita não por tinta, não em tábua de pedra, mas sim, escrita pelo Espírito Santo, na tábua do nosso coração. Escrita em pedra pode quebrar, lembra de Moisés? O povo aborreceu a ele, por causa do pecado, ele quebrou a tábua, porque não estava no coração do povo, ele se irritou. Mas quando está escrito no nosso coração, nós continuamos caminhando. Caminhamos em rumo àquilo que o Senhor tem como propósito nas nossas vidas. Você tem motivo para prosseguir. Eu tenho motivo para poder prosseguir. Continuaremos prosseguindo em meio às escassez da vida. Continuaremos caminhando em meio até o cenário que nos diz para nós não caminharmos, em meio aos más conselhos também, que às vezes as más conversações corrompem bons costumes, mas nós continuaremos caminhando, porque o Senhor nos deu motivo para nós caminharmos. Então eu convido você a se colocar de pé, adorando ao Senhor, reconhecendo que o maior motivo que nós temos para caminhar, foi Ele que nos deu. Não era para nós estarmos aqui, não era para nós estarmos nem adorando a Ele aqui, mas Ele nos deu motivo para isso. Ele nos deu força, nos deu motivação e continua nos dando. Então continue caminhando firme e forte, porque Ele é o maior motivo para nós. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor para estar adorando ao Senhor. Eu não sei qual é a sua motivação hoje. Depois dessa palavra, talvez ainda tenha uma ferida no seu coração. Talvez ainda tenha existiu uma palavra lançada para te desmotivar. Mas hoje o Senhor, Ele vem dizendo: eu esmago toda palavra lançada contra os caminhos que eu tenho para você e lanço. Eu vou te motivar mais ainda para seguir. Eu te dou motivos. E nós temos esse motivo. E com certeza nós continuaremos caminhando. Talvez aqui exista pessoas que precisavam até de ouvir uma palavra, de um abraço. Mas você pode ter certeza que se até hoje você não recebeu um abraço, Deus vai usar você para abraçar outra pessoa que precisa, que está passando uma situação pior que a sua. Esse é o sinal de resistência. Você está de pé. Nós estamos de pé até agora. Em meio a tudo que nós passamos, é sinal de resistência. Deus vai te usar para poder ministrar na vida de quem está precisando. Não que você não esteja, mas o motivo de você estar de pé é porque Ele deu resistência para poder prosseguir. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, entendesse esse motivo que Deus te deu. Entenda. Às vezes as correções de Deus na nossa vida, o seu juízo, não é para nos ver cabisbaixo, triste, como um filho que foi castigado e fica ao canto do pé da cama, chorando, dizendo: por que eu fiz isso? Não. Deus às vezes nos castiga para poder se aproximar dEle. Deus às vezes proporciona cenários até castigantes, até cenários doloridos nas nossas vidas, aos nossos olhos, que é para poder nós se aproximar mais dEle. É Ele dizendo: eu quero você mais para perto, porque é só assim para você se aproximar de mim. Então que nós venhamos se aproximar mais de Cristo e entender todo esse motivo que Ele nos deu, que foi colocado sobre a cruz do Calvário e foi consumado, e foi cumprido toda a justiça, e nós fomos transportados a essa justiça. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor me deu essa palavra, e eu lancei com alegria, com temor, muito temor, a tua igreja, que nós agarramos ela, e assim como a palavra vem dizer, na tábua do coração é escrita. Palavra de motivação para nós continuarmos seguindo. Não somente você precisa de força, resistência, assim como também eu, o anjo da igreja, a qual foi levantado, designado para poder seguir esse rebanho, precisa também. E que nós continuaremos
em constante obediência ao Senhor. Porque é só assim que nós obtemos vitória, sendo obedientes. E o final da história eu tenho certeza que será feliz.